Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta. Glória a Deus pela sua vida, que já se inscreveu no canal. Obrigado. Glória a Deus a vocês que deixam aí os seus likes, seu compartilhamento. É uma alegria muito grande estar com vocês e poder liberar essa palavra do Senhor. Gente, nós estamos falando sobre o tema O Pão Nosso de Cada Dia. Essa já é a mensagem de número 6, né? Mensagem de número 6, que vai falar sobre o pão nosso de cada dia. É a oração que Jesus ensinou no livro de Mateus, capítulo 6. O pão nosso de cada dia é Cristo, é o Cristo diário. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esse pão é o nosso alimento. Eu já comentei isso nas mensagens anteriores. Jesus falou assim: aquele que comer de mim, se alimentar de mim, por mim viverá. Então o nosso vivenciamento, o nosso vivenciar precisa ser por Ele. Por Ele. Ele é o Senhor do nosso vivenciar, né? Eu estou agora no livro de Hebreus, capítulo 11, quando fala da fé. E eu, na última reflexão, falei bastante sobre a questão da base, do alicerce, da construção de uma casa, né? E essa base, queridos, ela traz para nós a realidade da presença manifesta de Deus hoje. Essa base bíblica, cheia de fé, não fica revelando o futurismo apenas, porque o futuro está na mão de Deus. Então eu não tenho que viver o amanhã. Eu preciso viver hoje, crendo que Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu preciso, amados, me alimentar mais deste pão para o meu vivenciamento real e pleno, diário da vida de Deus. Então, é tremendo, né? Vamos ver o capítulo 11 de Hebreus, irmãos, acho que verso 33, a palavra falando da fé. Aqui, ela citou aqui nos versos anteriores outras pessoas, mas eu vou falar um pouquinho de Moisés. Verso 23, fala assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Você percebe aqui um segredo? Moisés era uma pessoa diferente. Por que será? Porque havia um propósito de Deus na vida dele. Seus pais, olha que a versão NVI diz, seus pais perceberam que ele não era uma criança comum. E por isso não temeram o decreto do rei. Quer dizer, o rei tinha um decreto de matar todos os meninos. E Moisés estava nesse rol. Mas como ele era diferente, os pais acreditaram, os pais tiveram isso dentro deles, essa confirmação. Essa confirmação, queridos, só pode ser divina, só pode ser a presença de Deus. Então fé é isso, fé é essa certeza, é essa confirmação, é a realidade de que Deus é muito mais do que aquilo que a nossa mente imagina. Deus é uma realidade que habita em nós, Deus é a palavra, é o verbo, como eu já disse. Então veja lá, o verso 23. Moisés, pela fé, né? Moisés recém-nascido, irmãos, foi escondido durante 3 meses. Isso foi pela fé, que ele era diferenciado. Outro versículo diz assim, o 24 agora. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Por que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó? Foi ela que adotou ele criou lá, porque ele tinha dentro dele uma constituição. Então ele não se vendeu, ele viveu lá e não se vendeu. Assim, eu e você estamos no mundo, mas diz a palavra, não somos do mundo. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Moisés estava no Egito, mas ele não era egípcio. Dentro dele havia uma natureza diferenciada, profética, sacerdotal, apostólica. É o que exatamente acontece comigo e com você. Dentro de mim existe um diferencial. Qual é o diferencial que está dentro de mim? É o pão. É o pão nosso de cada dia. É a presença de Deus. É a vida de Deus. É a palavra de Deus.
né? É o reino de Deus estabelecido em sua realidade em nosso interior. E aí, diz assim, ó, preferindo, verso 25, ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres, do pecado durante algum tempo. Então, ele preferiu, irmãos, viver com o povo dele, ser maltratado. Por que ele preferiu ser maltratado? Porque ele não era egípcio. Então, não reclame das provações. Não reclame das lutas diárias. Diga a Deus obrigado e eu prossigo pela fé. Por quê? Porque você não é desse mundo. Irmãos, você é diferente. Você não é normal, você é anormal. Você é alguém chamado de Deus. Você é alguém que tem a marca de Deus. Você é alguém muito importante para Deus. Olha só, irmãos. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, preservou, não temendo do rei e perseverou, porque via aquele que é invisível. Meu Deus do céu. Isso é Moisés, irmãos. Isso é fé constitutiva, né? Irmãos, ele saiu do Egito. Ele perseverou na ideia de sair do Egito. Por quê? Porque ele tinha uma visão do invisível. Então ele saiu do natural, viveu o sobrenatural. A fé é a presença de Deus em nosso interior, de forma sobrenatural, construindo uma base e nos constituindo a essa base com vistas à edificação. Essa é a realidade. Então Moisés preferiu sofrer com os filhos de Israel, com os hebreus, né? Preferiu ser maltratado do que continuar lá no Egito. Por amor de Cristo, verso 26, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Por amor de quem? De Cristo. Mas Moisés é do tempo de Cristo? Sim, claro que é. Cristo não é do tempo da cruz. Cristo foi, é e será. Quero que você entenda isso. Moisés, por amor a Cristo. Moisés tinha dentro dele uma chamada divina. Um poder divino pulsava dentro de Moisés. E por causa disso é que ele tomou as decisões. Ele foi firme, constante e abundante. E eu quero dizer a você e profetizar para você a mesma palavra profética. Não olhe para trás. Não duvide do Deus que te chamou. Não duvide do propósito do Deus que te chamou, da visão do Deus que te chamou e da graça do Deus que te chamou, posta sobre a sua cabeça através da cruz de Cristo. Essa graça está sobre mim e você, revelando a realidade da vida de Deus em nós. Por isso, fica firme no propósito de Deus em seu interior. Olha que exemplo de Moisés, né? Este é um exemplo da vida do pão nosso de cada dia. Quando vivenciamos esse pão nosso, a gente vai tomando decisões dentro do propósito desse vivenciamento. A gente não vai tomando decisões conforme a gente acha, a gente quer ou a gente deseja, conforme faz bem ao nosso prazer. Tem decisões que faz bem ao nosso prazer, então a gente toma. Mas quando a gente vivencia a realidade do pão nosso de cada dia, nós submetemos a autoridade desse pão para tomar uma decisão no que diz respeito a esse vivenciamento. Então, amados, aleluia por isso, né? Por amor de Cristo, ele considerou sua desonra uma riqueza, né? Sua desonra uma riqueza. Por quê? Uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Aleluia. Pela fé ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Ele tinha uma visão do Deus invisível, né? Pela fé celebrou a Páscoa e fez aspersão de sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Tudo isso pela fé. Tudo isso por causa da Constituição. Tudo isso por causa do pão nosso de cada dia. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho em terra seca. Mas quando os egípcios entraram
tentaram fazê-lo, morreram afogados pela fé. Olha a ação predominante de uma fé constitutiva. Então a fé é uma constituição. Constituição do quê? De palavra em nosso interior. A fé é uma revelação. Revelação do quê? Da palavra em nosso interior. Quem é a palavra? Deus. Se Deus está em você, você vai ter fé. Porque Deus vem e traz a fé junto. A fé é a certeza. A fé é o fundamento. Deus é o fundamento na nossa vida. Cristo é a base. Cristo, amados irmãos, é realmente a base de tudo. Então, a fé está dentro de você, porque Cristo está dentro de você. Ele é a palavra que entrou dentro de você e trouxe fé para você. Outra coisa, a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Dom é uma dádiva. Então a fé, ninguém compra a fé. Fé é uma dádiva, é um dom de Deus. E esse dom de Deus foi entregue. Deus, em João 3,16, diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ali ele estava dando, ele entregou, ele deu. Ele deu a fé, ele deu a palavra. Ele se deu para constituir homens e mulheres no princípio dessa fé. Então o segredo de tudo é entender a visão do pão nosso de cada dia. Ore comigo. Pai, obrigado por mais um dia, por mais um momento de uma reflexão aqui no canal. Que o Senhor abençoe grandemente a cada irmão. Nós oramos e agradecemos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Grande abraço e até amanhã.